No dia 4 de novembro, eu fiz um curso chamado Business Model Design, através de uma indicação da Bárbara, do The Hub, e que foi ministrado na Faculdade Pan-Americana, mas ele foi organizado pelo pessoal da Factor 4 e o Fabiano da Circunflexo Design. Bom, eu quero dar um feedback sobre o curso, para que possa ficar anotado essa questão. O site da Factor 4, eu acho que isso é muito importante quando a gente tem um curso. A gente, em geral, vai para o site para tentar se inteirar um pouco sobre o tema. A navegação dele é diferente, mas acaba confundindo um pouco o usuário. Então, eu tenho um pouco de dificuldade de acessar as informações. Então, a gente fica, como eu fiquei meio confuso, você acaba tendo uma certa dificuldade em decidir sobre a questão do curso. Mas vamos lá, continuando. Eu fiz o curso, adorei muito o curso, gostei bastante, me fez repensar a maneira de pensar um negócio, e como empreendedor eu tenho dezenas de ideias já escritas, mas várias que não foram implementadas. E as que foram implementadas, muitas delas foram sem um planejamento inicial. E essa modelagem visual realmente me fez pensar como a gente comete erros por escrever muito e não ter uma forma, uma metodologia visual. E falando em termos do curso, e pensando assim, poxa, eu fiz o curso e eu gostei, e eu tenho o hábito de postar no meu blog e em outros lugares. Então, eu acho que é importante estimular que as pessoas publiquem ou compartilhem no Facebook, no LinkedIn e em outros lugares. Eu acho que todo curso é interessante a gente ter esse apelo, pedir para as pessoas divulgarem. Agora, falando um pouco em termos de Google, porque eu acho que quando fala de divulgação de uma marca, um novo projeto, a gente tem que lembrar que as pessoas vão para a internet fazer buscas. E quando o tema é novo, existe um desafio ainda maior. Nessa ferramenta, que chama-se ferramenta de palavras-chave, eu coloquei algumas palavras: plano de negócios, business model generation, design thinking. E a gente pode perceber que ela mostra que plano de negócios e plano de negócios, na verdade não importa o acento aqui, tem 6.600 buscas mês, ou seja, 6.600 pessoas no Brasil fazem esse tipo de busca. Design Thinking, olha que interessante, 1.900 pessoas no Brasil, porque são pesquisas locais, buscam essa palavra, o que mostra que ela é muito forte atualmente. Business Model Generation e Visual Thinking, a gente percebe que não tem uma busca muito grande, e o livro, apesar de ser muito conhecido para quem é da área de negócios, inovadores, ele não é tão buscado. Então a gente tem um dilema, que as pessoas que precisam do curso, que são pessoas que estão empreendendo, pensando empreendedores, eles não estão buscando Design Thinking, ou Business Model Generation, ou Visual Thinking, sendo que o curso ele é muito interessante para qualquer pessoa, qualquer empreendedor, principalmente. Então, como é que eu faria uma analogia? Deixa eu mostrar aqui outra questão importante. Aqui tem o Design Thinking, eu coloquei na ferramenta Insights para pesquisa, nos últimos 12 meses no Brasil. Então a gente percebe que começou esse ano a princípio. A gente vê aqui que a partir de janeiro começou-se a se falar desse tema no Brasil. E a gente percebe no mapa que há uma alta concentração em São Paulo e Rio, que é uma tendência natural de uma novidade tecnológica de negócios. Então a gente percebe que ainda não se difundiu pelo Brasil essa metodologia, essa forma de pensar. E aqui tem o site do livro, então acho que fica uma dica também. Se o curso ele é baseado no livro, acho que valeria a pena pensar em ter o businessmodelgeneration.com.br ou já criar um site Business Model Design. Deixa eu ver se já tem dono. Se bem que poderia ser até em inglês, mas deve ter dono já em inglês.
Então assim, você tem um hot site do alguém já pegou. Olha que interessante. A pessoa pegou e ele está utilizando como base para o curso também, pelo que eu estou percebendo. Então, qual que é a minha sugestão? Cria um businessmodeldesign.com.br. Seria bacana porque isso daí facilita a divulgação do curso, que pelo que eu estou vendo, essa pessoa aqui lá nos Estados Unidos ele fez isso. Então, criar um hot site específico para o curso no businessmodeldesign.com.br. E uma coisa interessante eu visitei no Business Model Design, o hot site do livro, ele tem um hub e que ele tem uma área para as pessoas discutirem um livro. Então isso também é uma tendência. Você começa a criar uma discussão em torno do tema. Isso é muito comum em livros de grande sucesso. Então uma sugestão é, além de usar o Business Model, de criar o hot site, é criar uma plataforma de discussão para o grupo. E fica uma dúvida, não sei se precisa ser necessariamente o Ning, que é a plataforma utilizada aqui. E eu, puxando a sardinha um pouco para o lado do Joomla, que eu gosto muito, o Joomla tem uma ferramenta chamada Joom Social, que se você tiver o site na plataforma Joomla, você consegue instalar. E notem que ele tem uma comparação até com o Ning. Então, qual que é a vantagem? Você instala no seu site e você consegue ter uma série de recursos que você pode criar dentro do site como uma rede social. Então acho que é interessante pensar nessa questão do Joom Social. Uma dica é vocês olharem aqui o demo para poderem acessar alguns sites que foram feitos com Joom Social. Ah não, aqui não tem, peraí. Agora eu não achei aqui. Showcase, aqui em Showcase. Aqui em Showcase tem alguns sites que foram feitos utilizando o Joom Social. Então uma das vantagens é que você não fica preso à plataforma Ning. E você tem um pouco mais de flexibilidade, mas aí precisa de programadores, mas eu conheço alguns. Bom, então voltando aqui ao site. Então, em termos de marca, eu achei muito legal porque realmente é um curso que as pessoas vão lembrar. É um curso que gera um impacto muito forte em termos para quem é empreendedor. Só que em termos de marca, eu acho que a parte da continuidade no Facebook, no LinkedIn, no Twitter, eu acho que como a maioria dos cursos, a gente tem uma tendência pela cultura e a forma como a gente faz os cursos, eles terminam no curso. Ou seja, terminou o curso, cada um foi para o seu lado e não se gerou um networking pós-curso. Eu, por exemplo, teria curiosidade de reencontrar o pessoal daqui a alguns meses para ver o que o pessoal colocou em prática e com isso gerar aumenta o buzz, ou seja, eu vou falar de novo sobre esse tema daqui a alguns meses se tiver um encontro. Então eu tenho essa visão do trabalho. Bom, é isso. Por enquanto é só e depois eu vou escrever melhor, vou documentar esse depoimento. Um abraço, até mais.